Boa noite. Fazer do limão uma limonada é um dito popular bastante comum por aqui. O governo utilizou a lógica contida nele com o déficit da Previdência, apresentado hoje. Diante dos 268 bilhões de reais, o secretário da Previdência usou palavras fortes e claras para defender a reforma da Previdência. Nele disse, abre aspas, países que tomaram a decisão de não aprovar a reforma da Previdência e não enfrentaram a realidade tiveram que cortar o valor do benefício. Fecha aspas. E você vai ver também a nova movimentação do governo para dar posse a Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. O governo, obviamente, insistirá nesta luta judicial. A investigação da Aeronáutica sobre o acidente aéreo que matou o ministro do Supremo, Teori Zavascki. E mais, um bom momento para alugar imóveis. Assunto para a Samidana. O déficit da Previdência aumentou no ano passado e se tornou o maior já registrado. O rombo chega a quase 270 bilhões de reais. A expectativa do governo agora é aprovar a reforma para garantir uma economia de cerca de 500 bilhões de reais nos próximos anos. Veja com a repórter Geisa Duarte, direto de Brasília. A situação da Previdência vem piorando ano após ano. É o que demonstram os números apresentados e detalhados hoje aqui em Brasília pelo governo. Comparando com 2016, o rombo da Previdência teve uma alta de 18,5%. O INSS, que paga aposentadorias e benefícios do setor privado, fechou 2017 com um déficit de 182 bilhões de reais. Em 2016, esse rombo já era de 150 bilhões, com quase 30 milhões de aposentados e pensionistas. No setor público, que tem 1 milhão de beneficiários, entre civis e militares, o déficit aumentou de 77 bilhões para 86 bilhões de reais. Ao todo, a Previdência fechou o ano com quase 270 bilhões de reais de déficit. Durante a apresentação, o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, falou sobre a necessidade da reforma. Ele disse que se o texto for aprovado na Câmara e no Senado até março, o governo pode conseguir uma redução de gastos de até 6 bilhões de reais ainda este ano. Se for assim, o déficit pode ser menor do que o estimado para 2018, que é um rombo de mais ou menos 192 bilhões de reais. Ele lembrou que o ponto principal da proposta do governo é combater privilégios e garantir o pagamento das aposentadorias no futuro. Países que tomaram a decisão de não aprovar a reforma da Previdência e não enfrentaram a realidade tiveram que cortar valor de benefício. Então, o Brasil tem tempo suficiente para fazer uma reforma da Previdência, dá para fazer uma reforma da Previdência preventiva para impedir que haja situações como ocorreram, por exemplo, em Portugal e Grécia, em que o valor do benefício foi reduzido. A previsão do governo é votar a reforma da Previdência na semana de 19 de fevereiro na Câmara. Os líderes de partidos aliados dizem que estão trabalhando para evitar novas mudanças no texto, que já foi alterado em relação à proposta original. Mas não dá para garantir isso, viu? Basta lembrar que no final do ano, dias antes de saírem para o recesso parlamentar, os deputados já falavam em fazer ajustes, criar uma regra de transição para os servidores públicos. O presidente Michel Temer publicou uma mensagem numa rede social afirmando que o déficit em 2017 é mais uma prova de que o sistema previdenciário precisa se tornar sustentável. Disse que a aprovação da reforma vai garantir o equilíbrio das contas públicas. De olho nos votos que ainda faltam para aprovar a reforma, o governo segue tentando evitar desgaste com o PTB, partido que indicou a deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Essa disputa em torno da nomeação da deputada teve mais um capítulo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu a posse, que estava marcada para hoje de manhã. Ela atendeu parcialmente a um recurso de advogados do Rio de Janeiro que questionaram a decisão tomada no sábado pelo Superior Tribunal de Justiça. A ministra Carmen Lúcia está analisando de quem é a competência para julgar o recurso, do STJ ou do Supremo. O governo diz que vai continuar brigando pela nomeação de Cristiane. O governo, obviamente, insistirá nesta luta judicial
pela preservação das prerrogativas do presidente e temos confiança no bom senso e das decisões judiciais que vão, no devido tempo, garantir a posse da ministra escolhida pelo presidente para exercer a função de ministra do Trabalho. O presidente Temer viajou agora à noite para Davos, na Suíça, ainda sem saber qual vai ser o desfecho dessa situação. Geisa Duarte, de Brasília, para o Jornal da Globo. O presidente Temer deve chegar amanhã a Davos. Hoje, na cerimônia de abertura, uma tempestade de neve que deve durar a semana toda reduziu o acesso por estrada ao local do encontro. Em Davos, pelo menos por enquanto, o otimismo está no ar. O Fundo Monetário Internacional aumentou a expectativa de crescimento da economia global em 2018 para 3,9%. Da economia brasileira, de 1,5% para 1,9%. Só que ela continua bem abaixo da expectativa para os emergentes, 4,9%. Em Londres, antes de embarcar para os Alpes suíços, o ministro da Fazenda deu o tom do discurso que quer apresentar no Fórum Econômico Mundial. Em primeiro lugar, o retorno do crescimento do Brasil, que já é um dado. Quer dizer, isto aí é uma questão apenas de ver isso ser consolidado pelos próximos números. Mas o Brasil já está crescendo e a nossa previsão é de 3% esse ano. Esse economista discorda. Apostamos em cerca de 2% este ano, o que é muito bom comparado com o resultado do Brasil nos últimos anos. Mas 3% parece otimista demais. But 3% seems a little too optimistic. Um relatório da PricewaterhouseCoopers mostrou que o Brasil registrou mais uma queda no ranking das prioridades de investimentos dos executivos. Foi ultrapassado pela França e agora está em 8º lugar. E é na expectativa de reconquistar investidores que o presidente Michel Temer vem a Davos na quarta-feira. Espera-se que até lá o clima tenha melhorado. A segunda-feira foi caótica para quem tentou chegar aos Alpes suíços por causa da neve. Um cenário assim, branquinho, em Davos, no inverno, é absolutamente comum. O que não é normal é o volume de neve que caiu nos últimos dias. 1,60 m, é quase a minha altura. Desde 1999, há quase 20 anos, não se via um acúmulo assim. E a previsão para a madrugada é de ainda mais neve. O presidente Donald Trump acaba de assinar a lei orçamentária do governo americano que restabelece os serviços, mas é por pouco tempo. Quem tem as informações é o correspondente Fábio Turci, em Nova York. Boa noite, Fábio. Esta trégua política vai durar até quando? Boa noite, Tramontino. Boa noite para todos. Olha, essa lei aprovada hoje restabelece o funcionamento do governo, mas só até o dia 8 de fevereiro. Então, nos próximos dias, os congressistas vão ter que se entender de novo para aprovar um orçamento definitivo, que vale para o resto do ano. Foi uma solução de emergência essa para destravar o governo e evitar o desgaste político que poderia atingir os dois lados em pleno ano de eleição para o Congresso. O presidente Donald Trump se diz um grande negociador, mas não foi ele quem conseguiu resolver esse impasse. A oposição democrata disse que aceitou negociar até o muro que Trump tanto quer construir na fronteira com o México e nem assim a conversa com o presidente avançou. O mérito de desatar o nó também não foi dos líderes democrata e republicano no Senado, e sim de um grupo de 25 senadores moderados dos dois partidos. Vários deles vão disputar a reeleição esse ano. Esses senadores se reuniram a portas fechadas no fim de semana e costuraram o acordo que acabou depois aprovado pelos colegas e com folga, 81 votos a favor e 18 apenas contrários. Os democratas tinham dito que só aprovariam um orçamento se os republicanos se comprometessem em proteger os Dreamers, ou sonhadores, os imigrantes que entraram no país ilegalmente quando ainda eram crianças, trazidos pelos pais. Os democratas acabaram aceitando a promessa do líder republicano no Senado de tratar desse assunto em breve. O projeto do orçamento, portanto, foi aprovado na Câmara e o presidente Trump sancionou a lei ainda há pouco. Tramontina. Obrigado, Fábio.
A investigação da Aeronáutica descartou falha mecânica, problemas no combustível e sabotagem no acidente aéreo que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, o piloto e mais 3 pessoas. O avião caiu na Baía de Paraty há um ano. A investigação mostrou que a decolagem, a subida, o voo de cruzeiro e até a descida para o início do pouso ocorreram normalmente. O piloto Osmar Rodrigues era experiente, tinha 30 anos de profissão e desde 2010 pilotava o avião. Estava com todos os certificados em dia. Mas ao se aproximar da Baía de Paraty, as condições meteorológicas haviam mudado. Às 13h36 da tarde, quando o piloto tentou o primeiro pouso, a visibilidade era de apenas 1.500 metros. A mínima exigida para um pouso visual, como o que ele fazia, era de 5.000 metros. Às 3h39, o piloto recebeu um alerta de um equipamento do avião. Estava fora dos parâmetros. O piloto desligou o aparelho e insistiu no pouso, que não deu certo. 35 segundos depois, ele arremeteu, recuou. A gravação na cabine mostra que o piloto disse que aguardaria a chuva passar. Mais 2 minutos e 10 segundos depois, ele tentou novo pouso. A espera padrão é de pelo menos 4 minutos de intervalo entre uma tentativa e outra de pousar. Às 13h44 da tarde, a caixa preta do avião registrou um forte som de impacto e parou de gravar. A asa direita do avião se chocou com a água. A aeronáutica não encontrou nenhuma anormalidade no avião, nenhuma falha mecânica. O combustível foi testado 3 vezes, no posto, no caminhão usado no abastecimento e no tanque da aeronave. Tudo dentro das especificações. Exames feitos durante a investigação da aeronáutica também mostraram que o piloto não estava sob efeito de álcool ou outra substância que pudesse afetar as avaliações dele ao longo do voo. Portanto, não houve falha de ordem material. Somadas às condições de baixa visibilidade, de curva, baixa altura e o estresse, indicam que o piloto, muito provavelmente, teve uma desorientação espacial que acarretou a perda de controle da aeronave e sua consequente colisão. Integrantes do PT e ex-ministros fizeram um ato agora à noite em Porto Alegre em apoio ao ex-presidente Lula. Na quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar o recurso de Lula contra a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. O ato reuniu cerca de 700 pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros. Participaram a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e os ex-ministros Celso Amorim e Miguel Rosseto, além de professores de diversas áreas do direito. Pela manhã, integrantes da Via Campesina chegaram de ônibus a Porto Alegre para manifestar seu apoio a Lula. Eles caminharam 7 quilômetros da entrada da cidade até o acampamento onde vão permanecer até o dia do julgamento. Eram 3.000 pessoas, segundo os organizadores, 1.500 de acordo com a Polícia Militar. Enquanto o mercado imobiliário não se recupera, alugar um imóvel é um bom negócio. Quem está procurando encontra preços baixos e o poder de negociação dos inquilinos aumentou. Prega o ditado que a propaganda é a alma do negócio. Então, se quer alugar, anuncie à vista de todos. E nem precisa rodar muito para encontrar uma plaquinha assim. Tá cheio de apartamento ou casa para alugar por aí. O principal motivo é a economia, que vem reaquecendo aos poucos, mas que, segundo economistas, ainda não é o suficiente para o mercado imobiliário voltar ao que era há 5 anos. Isso significa que tem muito mais imóvel vazio, fechado, do que gente procurando para alugar. Na internet, a oferta também é grande. Essa página tem 500 mil imóveis para alugar no Brasil. A maioria é apartamento. Um levantamento do próprio site revela que em 2017, a busca por aluguel cresceu 14% na comparação com 2016. E na hora de negociar, 39% dos clientes conseguiram reduzir o valor do aluguel, um desconto médio de 11%. A gente tem percebido assim, uma oferta maior, né, de imóveis, sendo assim o locatário tem mais opções, então ele consegue negociar muito mais. O momento está favorável não só para quem vai alugar um imóvel pela primeira vez, mas também para quem quer negociar o reajuste anual. Isso porque o IGPM, o índice que reajusta a maioria dos contratos, registrou deflação em 2017.
Para esse economista, os donos de imóveis vão ter que ceder. Reduzir é muito difícil você convencer as pessoas a reduzir por causa do índice. Mas, no mínimo, falar, ó, esse ano, elas por elas. Eu pagava R$500 no ano passado, esse ano eu vou continuar com os mesmos R$500. A Virgínia aluga esse mesmo imóvel há 3 anos. Até o ano passado, ela pagava R$ 1.300 mais o IPTU. Aí veio a crise, as vendas de lingerie caíram e ela teve que negociar. O dono do imóvel concordou em manter o valor e ainda deu um desconto para a Virgínia. Éramos em 3 locatários, um saiu, ficamos em 2 e ele falou que ele assumiria o IPTU do imóvel. Uns 150 por mês. Por mês. Por mês. Então é um bom desconto. A gente conversa agora com o nosso comentarista de finanças pessoais, Samidana. Boa noite, Sami. Boa noite, Tramontina. Boa noite para você que nos assiste. Como é que estão os preços dos aluguéis quando a gente compara com a inflação? Vamos lá, a gente preparou justamente esse gráfico. Dá uma olhada aqui. A gente está com o telão um pouco falhando aqui, mas dá para ver bem o gráfico. A inflação, ela tem sido baixa. Ela fechou os últimos 12 meses em 2,95%. E os preços, além de não terem acompanhado a inflação, eles caíram. Segundo o índice FIPE-ZAP de locação, a queda foi de 0,69%. Então mostra que os aluguéis não só não seguem a inflação, como tem diminuído. Isso quer dizer uma situação favorável para os inquilinos, né? Inquilinos. Tem uma história que quem compra imóvel para alugar fala assim, olha, segue sempre o IGPM. Mas isso não é necessariamente verdade. Dá uma olhada nessa primeira situação. A gente fez o mercado pagando 3 mil, o inquilino pagando 2 mil. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, o proprietário vai querer aumentar, vai falar, olha, se você não me pagar mais, eu vou trocar e por outro inquilino. E a gente tem a situação 2, que é o que está acontecendo hoje. O inquilino, ele está pagando 2 mil, mas o mercado está pagando menos. O mercado, os aluguéis estão 1.500. Então, nesse caso, o inquilino tem as cartas na mão, ele pode falar, ó, ou o senhor proprietário abaixa, ou eu vou mudar de imóvel. Então, essa questão de ser reajustado para o IGPM ou não é razoável quando tudo vai bem. Quando você tem uma oferta e demanda pressionando, não é essa a lógica, Tramontina. Agora, no caso de um lado, perder o inquilino, acho que não é bom. Por outro lado, também ter que trocar de imóvel, não é a melhor alternativa. Trocar de imóvel não é bom para ninguém. Olha só o que a gente preparou aqui. Tem alguns pontos interessantes para o proprietário. Quando o proprietário troca de inquilino, ele sai perdendo. Ele perde porque ele vai ter que contratar uma corretora, que tem custo. Ele pode ficar com o imóvel vazio, que também tem custo. Além disso, o novo inquilino ele não sabe se vai cuidar bem do imóvel ou até se vai ser um bom pagador. Então, para o proprietário é melhor negociar do que tentar outro inquilino no mesmo valor. Até porque se o mercado está pagando menos, isso não faz sentido. E por fim, para o inquilino também vale a pena negociar. Olha por quê. Quando o inquilino ele vai para outro imóvel, ele perde tempo para procurar outro. Ele tem um custo, não só porque ele precisa entregar um imóvel pintado e nas mesmas condições que ele pegou, como também tem um custo da mudança, um custo psicológico que é alto para fazer essa mudança. E, por fim, ele tem que começar um relacionamento do zero com o novo proprietário. Em suma, Tramontina, vale sim negociar, é bom para os dois lados e, como um bom economista, eu posso dizer que a lei do mercado prevalecerá. Tá bom, Sam, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Ainda hoje no Jornal da Globo você vai ver os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro. E como são as regras no Japão, lá o número de mortes no trânsito é o menor em 70 anos. Este ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para a gente. O repórter Francisco José foi até Crato, no Ceará, para mostrar o que você deve fazer para que seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade.
Praça da Sé, na cidade do Crato, no sul do Ceará. E aqui, diante da igreja matriz da padroeira Nossa Senhora da Penha, eu pergunto: que Brasil você quer para o futuro? O país inteiro vai poder dar o seu recado aqui nos telejornais da Globo. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo pelo celular, sempre durante o dia. Eu vou pedir ao meu amigo Paulo Ernesto para gravar. A distância é essa. E a posição do celular, isso é muito importante. Tem que ser assim, na horizontal, o celular deitado. E se não tiver nenhum amigo por perto, você mesmo faz a gravação com o seu celular. Comece a gravação dizendo o seu nome e o local de onde está falando. Seja bem objetivo. E em 2 ou 3 frases, em 15 segundos, defina o Brasil que você quer para o futuro. Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página do Jornal da Globo na internet ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Grave amanhã mesmo e mande pra gente. E não perca no próximo bloco os 20 anos do Código de Trânsito. Por que os acidentes ainda matam tanto? Criminosos incendiaram carros e fecharam uma rodovia conhecida como Mogi Dutra, na Grande São Paulo, por mais de 3 horas. Os bandidos pararam o trânsito na rodovia e atearam fogo aos carros. Homens armados seguiram na contramão da estrada. Houve troca de tiros com a polícia. A suspeita é que a quadrilha tenha tentado roubar um carro forte, mas até o momento não há confirmação. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, precisou ser chamado para desativar explosivos abandonados no local. Há exatamente 20 anos entrou em vigor o Código Brasileiro de Trânsito, com muitas mudanças. Algumas ficaram até hoje só no papel. Por isso, segundo os especialistas, o número de mortes é tão alto, mais de 34 mil por ano. Veja na reportagem de Janaína Lepre. Trânsito, esse ir e vir de gente num espaço cada vez mais apertado. A frota cresce numa proporção maior do que os quilômetros de ruas e avenidas, numa equação que não fecha. O jeito foi estabelecer regras de boa convivência, conhecidas como Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor há exatos 20 anos. As regras já existem há muito tempo. O que muda mesmo é o rigor da fiscalização e das punições. 20 anos atrás, o nosso comportamento como motoristas era completamente diferente. Fazer isso aqui, olha, entrar no carro e já automaticamente colocar o cinto de segurança era algo que não existia. Naquela época, era bem difícil achar algum motorista que usasse o cinto. O cinto de segurança dianteiro, vamos autuar. Bom, olhando para trás, teve muita multa, teve alguma chiadeira, mas hoje os motoristas dizem que essa foi uma das melhores mudanças do código. Hoje é uma coisa bem natural e no início era uma coisa impositiva para a gente. Eu já uso o cinto de segurança desde que eu comecei a dirigir. Quantas vidas, foram realmente salvas por causa do uso do cinto de segurança? Ficou caro desobedecer às leis de trânsito. O valor das multas subiu e o motorista ainda podia ficar a pé. Pelo código, a partir de 20 pontos a carteira é suspensa. Os taxistas reclamaram. Pelo menos para o taxista, que passa 18 horas no trânsito, ser mais leve, E continuam reclamando. Motoristas de transportes, eu acho que eles deveriam ter uma regulamentação um pouco diferenciada, 20 anos depois, a avaliação dos especialistas em segurança viária é que as leis de trânsito no Brasil são muito boas. Mas então, por que o trânsito ainda mata tanto? Foram mais de 34.800 mortes em 2016, mais do que em 1998, quando o código entrou em vigor. Ele é ótimo, se ele fosse aplicado na prática integralmente, conforme ele foi escrito. E por que não é? Vontade política. Governadores, prefeitos, secretários de transporte e mobilidade, diretores de trânsito e agentes de trânsito. Todos eles teriam que estar comprometidos com metas sociais e econômicas de redução de acidentes de trânsito. Para cada multa aplicada,
aproximadamente 10 mil outras não são aplicadas, porque ele não tem fiscalização. Infrações a gente vê mesmo toda hora. Algumas já eram comuns 20 anos atrás, como não dar seta ou dirigir com um cachorro no colo. Outras ficaram mais comuns com o passar do tempo, como dirigir e usar o celular. Aqui o motorista usa 2. Quanto mais nós investimos em fiscalização, menos gastos o poder público vai ter com acidentes de trânsito. Só que a visão é imediatista, ou seja, ele não investe na fiscalização porque não tem verba, não quer gastar. Considerando as internações, entram no radar dos especialistas as motos. As motos viraram um problema de saúde pública nacional no trânsito do nosso país. Em 1997, antes da aprovação ou na aprovação do Código, existia um artigo no Código, o artigo 56, famoso 56, que proibiam as motos de andarem entre 2 veículos. Aí isso foi vetado, gerou um comportamento completamente anômalo das motos. Resultado, o número de motociclistas mortos aumentou 11 vezes de 1997 a 2016, muito mais do que no caso dos ocupantes de carros. Invalidez permanente, 91% dos condutores são motociclistas. E as motos não representam nem 1/4 da frota de veículos no Brasil. Tem muitos que falam assim, eu vou correr porque eu chego para fazer o serviço mais rápido para poder eu pegar outro. Mas ele esquece que a vida dele é o salário maior que existe. No ano passado, as mortes no trânsito no Japão bateram um recorde de baixa. Foram menos de 4 mil mortes em 2017. Um pouco mais de 1/10 das mortes ocorridas aqui no Brasil. Segredo? O Márcio Gomes, de Tóquio, tem as informações. Dirigir no Japão pode ser uma surpresa mesmo para motoristas experientes. Para começar, roda-se em ruas silenciosas. Raramente se escuta uma buzina. O respeito à sinalização só não é maior do que o respeito ao pedestre. A prioridade é do mais fraco e isso inclui os ciclistas. Tanto cuidado gera menos acidentes. Em 2017, o número de mortes no trânsito japonês foi o menor desde 1948, quando a pesquisa começou a ser feita. Foram 3.694 mortes. Os carros mais modernos contribuem com a redução desse índice de acidentes, mas um outro motivo é ter leis sempre atualizadas. O Código de Trânsito do Japão é de 1960 e sempre passa por revisões. Não é um simples livro com regras, mas reflete o que se vê ao redor. A reforma de 2009, por exemplo, tornou o ato de beber e dirigir passível de perda definitiva da carteira de motorista. Com a população japonesa envelhecendo, o percentual de motoristas com mais de 65 anos tem subido rapidamente e os acidentes também. Os que não passam em testes de reflexo e cuidado na direção são convidados a devolver a carteira. E a próxima reforma, que já está em estudos, é para deixar ainda mais severas as punições a quem usar o celular atrás do volante. Hoje, prisão de 3 meses, mas pode passar para 1 ano na cadeia e multa de quase R$9 mil. O Jornal da Globo fica por aqui. Para rever nossas reportagens, basta ir ao Globoplay. Outras notícias no Hora 1. Assista agora a série Supergirl. Boa noite e até amanhã. De reais. Em 2016, esse rombo já era de 150 bilhões, com quase 30 milhões de aposentados e pensionistas. No setor público, que tem 1 milhão de beneficiários, entre civis e militares, o déficit aumentou de 77 bilhões para 86 bilhões de reais. Ao todo, a Previdência fechou o ano com quase 270 bilhões de reais de déficit. Durante a apresentação, o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, falou sobre a necessidade da reforma. Ele disse que se o texto for aprovado na Câmara e no Senado até março, o governo pode conseguir uma redução de gastos de até 6 bilhões de reais ainda este ano. Se for assim, o déficit pode ser menor do que o estimado para 2018, que é um rombo de mais ou menos
192 bilhões de reais. Ele lembrou que o ponto principal da proposta do governo é combater privilégios e garantir o pagamento das aposentadorias no futuro. Países que tomaram a decisão de não aprovar a reforma da Previdência e não enfrentaram a realidade tiveram que cortar valor de benefício. Então, o Brasil tem tempo suficiente para fazer uma reforma da Previdência, dá para fazer uma reforma da Previdência preventiva para impedir que haja situações como ocorreram, por exemplo, em Portugal e Grécia, em que o valor do benefício foi reduzido. A previsão do governo é votar a reforma da Previdência na semana de 19 de fevereiro na Câmara. Os líderes de partidos aliados dizem que estão trabalhando para evitar novas mudanças no texto, que já foi alterado em relação à proposta original. Mas não dá para garantir isso, viu? Basta lembrar que no final do ano, dias antes de saírem para o recesso parlamentar, os deputados já falavam em fazer ajustes, criar uma regra de transição para os servidores públicos. O presidente Michel Temer publicou uma mensagem numa rede social afirmando que o déficit em 2017 é mais uma prova de que o sistema previdenciário precisa se tornar sustentável. Disse que a aprovação da reforma vai garantir o equilíbrio das contas públicas. De olho nos votos que ainda faltam para aprovar a reforma, o governo segue tentando evitar desgaste com o PTB, partido que indicou a deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Essa disputa em torno da nomeação da deputada teve mais um capítulo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu a posse, que estava marcada para hoje de manhã. Ela atendeu parcialmente a um recurso de advogados do Rio de Janeiro que questionaram a decisão tomada no sábado pelo Superior Tribunal de Justiça. A ministra Carmen Lúcia está analisando de quem é a competência para julgar o recurso, do STJ ou do Supremo. O governo diz que vai continuar brigando pela nomeação de Cristiane. Inflação, eles caíram. Segundo o índice FIPE-ZAP de locação, a queda foi de 0,69%. Então mostra que os aluguéis não só não seguem a inflação, como tem diminuído. Isso quer dizer uma situação favorável para os inquilinos, né? Inquilinos. Tem uma história que quem compra imóvel para alugar fala assim, olha, segue sempre o IGPM. Mas isso não é necessariamente verdade. Dá uma olhada nessa primeira situação. A gente fez o mercado pagando 3 mil, o inquilino pagando 2 mil. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, o proprietário vai querer aumentar, vai falar, olha, se você não me pagar mais, eu vou trocar e por outro inquilino. E a gente tem a situação 2, que é o que está acontecendo hoje. O inquilino, ele está pagando 2 mil, mas o mercado está pagando menos. O mercado, os aluguéis estão 1.500. Então, nesse caso, o inquilino tem as cartas na mão, ele pode falar, ó, ou o senhor proprietário abaixa, ou eu vou mudar de imóvel. Então, essa questão de ser reajustado para o IGPM ou não é razoável quando tudo vai bem. Quando você tem uma oferta e demanda pressionando, não é essa a lógica, Tramontina. Agora, no caso de um lado, perdeu o inquilino, acho que não é bom. Por outro lado, também tem que trocar de imóvel, não é a melhor alternativa. Trocar de imóvel não é bom para ninguém. Olha só o que a gente preparou aqui. Tem alguns pontos interessantes para o proprietário. Quando o proprietário troca de inquilino, ele sai perdendo. Ele perde porque ele vai ter que contratar uma corretora, que tem custo. Ele pode ficar com o imóvel vazio, que também tem custo. Além disso, o novo inquilino ele não sabe se vai cuidar bem do imóvel ou até se vai ser um bom pagador. Então, para o proprietário é melhor negociar do que tentar outro inquilino no mesmo valor. Até porque se o mercado está pagando menos, isso não faz sentido. E por fim, para o inquilino também vale a pena negociar. Olha por quê. Quando o inquilino ele vai para outro imóvel, ele perde tempo para procurar outro. Ele tem um custo, não só porque precisa entregar um imóvel pintado e nas mesmas condições que ele pegou, como também tem um custo da mudança, um custo psicológico que é alto para fazer essa mudança. E, por fim, ele tem que começar um relacionamento do zero com o novo proprietário. Em suma, Tramontina, vale sim negociar, é bom para os dois lados e, como um bom economista, eu posso dizer que a lei do mercado prevalecerá. Tá bom, Samir, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.
Ainda hoje no Jornal da Globo você vai ver os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Ministro de Finanças Pessoais, Samidana. Boa noite, Sami. Boa noite, Tramontina. Boa noite para você que nos assiste. Como é que estão os preços dos aluguéis quando a gente compara com a inflação? Vamos lá, a gente preparou justamente esse gráfico. Dá uma olhada aqui. A gente está com o telão um pouco falhando aqui, mas dá para ver bem o gráfico. A inflação, ela tem sido baixa. Ela fechou os últimos 12 meses em 2,95%. E os preços, além de não terem acompanhado a inflação, eles caíram. Segundo o índice FIPE-ZAP de locação, a queda foi de 0,69%. Então mostra que os aluguéis não só não seguem a inflação, como tem diminuído. Isso quer dizer uma situação favorável para os inquilinos, né? Inquilinos. Tem uma história que quem compra imóvel para alugar fala assim, olha, segue sempre o IGPM. Mas isso não é necessariamente verdade. Dá uma olhada nessa primeira situação. A gente fez o mercado pagando 3 mil, o inquilino pagando 2 mil. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, o proprietário vai querer aumentar, vai falar, olha, se você não me pagar mais, eu vou trocar e por outro inquilino. E a gente tem a situação 2, que é o que está acontecendo hoje. O inquilino, ele está pagando 2 mil, mas o mercado está pagando menos. O mercado, os aluguéis estão 1.500. Então, nesse caso, o inquilino tem as cartas na mão, ele pode falar, ó, ou o senhor proprietário abaixa, ou eu vou mudar de imóvel. Então, essa questão de ser reajustado para o IGPM ou não é razoável quando tudo vai bem. Quando você tem uma oferta e demanda pressionando, não é essa a lógica, Tramontina. Agora, no caso de um lado, perdeu o inquilino, acho que não é bom. Por outro lado, também tem que trocar de imóvel, não é a melhor alternativa. Trocar de imóvel não é bom para ninguém. Olha só o que a gente preparou aqui. Tem alguns pontos interessantes para o proprietário. Quando o proprietário troca de inquilino, ele sai perdendo. Ele perde porque ele vai ter que contratar uma corretora, que tem custo. Ele pode ficar com o imóvel vazio, que também tem custo. Além disso, o novo inquilino ele não sabe se vai cuidar bem do imóvel ou até se vai ser um bom pagador. Então, para o proprietário é melhor negociar do que tentar outro inquilino no mesmo valor. Até porque se o mercado está pagando menos, isso não faz sentido. E por fim, para o inquilino também vale a pena negociar. Olha por quê. Quando o inquilino ele vai para outro imóvel, ele perde tempo para procurar outro. Ele tem um custo, não só porque precisa entregar um imóvel pintado e nas mesmas condições que ele pegou, ele não sabe se vai cuidar bem do imóvel ou até se vai ser um bom pagador. Então, para o proprietário é melhor negociar do que tentar outro inquilino no mesmo valor. Até porque se o mercado está pagando menos, isso não faz sentido. E por fim, para o inquilino também vale a pena negociar. Olha por quê. Quando o inquilino ele vai para outro imóvel, ele perde tempo para procurar outro. Ele tem um custo, não só porque precisa entregar um imóvel pintado e nas mesmas condições que ele pegou, como também tem um custo da mudança, um custo psicológico que é alto para fazer essa mudança. E, por fim, ele tem que começar um relacionamento do zero com o novo proprietário. Em suma, Tramontina, vale sim negociar, é bom para os dois lados e, como um bom economista, eu posso dizer que a lei do mercado prevalecerá. Tá bom, Sami, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Ainda hoje no Jornal da Globo você vai ver os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro. E como são as regras no Japão, lá o número de mortes no trânsito é o menor em 70 anos. Este ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para a gente. O repórter Francisco José foi até Crato, no Ceará, para mostrar o que você deve fazer para que seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Praça da Sé, na cidade do Crato, no sul do Ceará. E aqui, diante da igreja matriz da padroeira Nossa Senhora da Penha, eu pergunto: que Brasil você quer para o futuro?
O país inteiro vai poder dar o seu recado aqui nos telejornais da Globo. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo pelo celular, sempre durante o dia. Eu vou pedir ao meu amigo Paulo Ernesto para gravar. A distância é essa. E a posição do celular, isso é muito importante. Tem que ser assim, na horizontal, o celular deitado. E se não tiver nenhum amigo por perto, você mesmo faz a gravação com o seu celular. Comece a gravação dizendo o seu nome e o local de onde está falando. Seja bem objetivo. E em 2 ou 3 frases, em 15 segundos, defina o Brasil que você quer para o futuro. Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página do Jornal da Globo na internet ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Grave amanhã mesmo e mande pra gente. E não perca no próximo bloco os 20 anos do Código de Trânsito. Porque os segundos depois, ele arremeteu, recuou. A gravação na cabine mostra que o piloto disse que aguardaria a chuva passar. Mais 2 minutos e 10 segundos depois, ele tentou novo pouso. A espera padrão é de pelo menos 4 minutos de intervalo entre uma tentativa e outra de pousar. Às 13h44 da tarde, a caixa preta do avião registrou um forte som de impacto e parou de gravar. A asa direita do avião se chocou com a água. A aeronáutica não encontrou nenhuma anormalidade no avião, nenhuma falha mecânica. O combustível foi testado 3 vezes, no posto, no caminhão usado no abastecimento e no tanque da aeronave. Tudo dentro das especificações. Exames feitos durante a investigação da aeronáutica também mostraram que o piloto não estava sob efeito de álcool ou outra substância que pudesse afetar as avaliações dele ao longo do voo. Portanto, não houve falha de ordem material. Somadas às condições de baixa visibilidade, de curva a baixa altura e o estresse, indicam que o piloto, muito provavelmente, teve uma desorientação espacial que acarretou a perda de controle da aeronave e sua consequente colisão. Integrantes do PT e ex-ministros fizeram um ato agora à noite em Porto Alegre em apoio ao ex-presidente Lula. Na quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar o recurso de Lula contra a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. O ato reuniu cerca de 700 pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros. Participaram a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e os ex-ministros Celso Amorim e Miguel Rosseto, além de professores de diversas áreas do direito. Pela manhã, integrantes da Via Campesina chegaram de ônibus a Porto Alegre para manifestar seu apoio a Lula. Eles caminharam 7 quilômetros da entrada da cidade até o acampamento onde vão permanecer até o dia do julgamento. Eram 3.000 pessoas, segundo os organizadores, 1.500 de acordo com a Polícia Militar. Enquanto o mercado imobiliário não se recupera, alugar um imóvel é um bom negócio. Quem está procurando encontra preços baixos e o poder de negociação dos inquilinos aumentou. Prega o ditado que a propaganda é a alma do negócio. Então, se quer alugar, anuncie à vista de todos. E nem precisa rodar muito para encontrar uma plaquinha assim. Tá cheio de apartamento ou casa para alugar por aí. O principal motivo é a economia, que vem reaquecendo aos poucos, mas que, segundo economistas, ainda não é o suficiente para o mercado imobiliário voltar ao que era há 5 anos. Isso significa que tem muito mais imóvel vazio, fechado, do que gente procurando para alugar. Na internet, a oferta também é grande. A investigação da Aeronáutica descartou falha mecânica, problemas no combustível e sabotagem no acidente aéreo que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, o piloto, e mais 3 pessoas. O avião caiu na Baía de Paraty há 1 ano. A investigação mostrou que a decolagem, a subida, o voo de cruzeiro e até a descida para o início do pouso ocorreram normalmente. O piloto Osmar Rodrigues era experiente, tinha 30 anos de profissão e desde 2010 pilotava o avião. Estava com todos os certificados em dia. Mas ao se aproximar da Baía de Paraty, as condições meteorológicas haviam mudado.
Às 13h36 da tarde, quando o piloto tentou o primeiro pouso, a visibilidade era de apenas 1.500 metros. A mínima exigida para um pouso visual, como o que ele fazia, era de 5.000 metros. Às 3h39, o piloto recebeu um alerta de um equipamento do avião. Estava fora dos parâmetros. O piloto desligou o aparelho e insistiu no pouso, que não deu certo. 35 segundos depois, ele arremeteu, recuou. A gravação na cabine mostra que o piloto disse que aguardaria a chuva passar. Mais 2 minutos e 10 segundos depois, ele tentou novo pouso. A espera padrão é de pelo menos 4 minutos de intervalo entre uma tentativa e outra de pousar. Às 13h44 da tarde, a caixa preta do avião registrou um forte som de impacto e parou de gravar. A asa direita do avião se chocou com a água. A aeronáutica não encontrou nenhuma anormalidade no avião, nenhuma falha mecânica. O combustível foi testado 3 vezes, no posto, no caminhão usado no abastecimento e no tanque da aeronave. Tudo dentro das especificações. Exames feitos durante a investigação da aeronáutica também mostraram que o piloto não estava sob efeito de álcool ou outra substância que pudesse afetar as avaliações dele ao longo do voo. Portanto, não houve falha de ordem material. Somadas às condições de baixa visibilidade, de curva a baixa altura e o estresse, indicam que o piloto, muito provavelmente, teve uma desorientação espacial que acarretou a perda de controle da aeronave e sua consequente colisão. Integrantes do PT e ex-ministros fizeram um ato agora à noite em Porto Alegre em apoio ao ex-presidente Lula. Na quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar o recurso de Lula contra a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. O ato reuniu cerca de 700 pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros. Participaram a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e os ex-ministros Celso Amorim e Miguel Rosseto, além de professores de diversas áreas do direito. Pela manhã, integrantes da Via Campesina chegaram de ônibus a Porto Alegre. Ir e vir de gente num espaço cada vez mais apertado. A frota cresce numa proporção maior do que os quilômetros de ruas e avenidas, numa equação que não fecha. O jeito foi estabelecer regras de boa convivência, conhecidas como Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor há exatos 20 anos. As regras já existem há muito tempo. O que muda mesmo é o rigor da fiscalização e das punições. 20 anos atrás, o nosso comportamento como motoristas era completamente diferente. Fazer isso aqui, olha, entrar no carro e já automaticamente colocar o cinto de segurança era algo que não existia. Naquela época, era bem difícil achar algum motorista que usasse o cinto. O cinto de segurança dianteiro, vamos autuar. Bom, olhando para trás, teve muita multa, teve alguma chiadeira, mas hoje os motoristas dizem que essa foi uma das melhores mudanças do código. Hoje é uma coisa bem natural e no início era uma coisa impositiva para a gente. Eu já uso o cinto de segurança desde que eu comecei a dirigir. Quantas vidas, foram realmente salvas por causa do uso do cinto de segurança? Ficou caro desobedecer às leis de trânsito. O valor das multas subiu e o motorista ainda podia ficar a pé. Pelo código, a partir de 20 pontos a carteira é suspensa. Os taxistas reclamaram. Pelo menos para o taxista, que passa 18 horas no trânsito, ser mais leve, E continuam reclamando. Motoristas de transportes, eu acho que eles deveriam ter uma regulamentação um pouco diferenciada, 20 anos depois, a avaliação dos especialistas em segurança viária é que as leis de trânsito no Brasil são muito boas. Mas então, por que o trânsito ainda mata tanto? Foram mais de 34.800 mortes em 2016, mais do que em 1998, quando o código entrou em vigor. Ele é ótimo, se ele fosse aplicado na prática integralmente, conforme ele foi escrito. E por que não é? Vontade política. Governadores, prefeitos, secretários de transporte e mobilidade, diretores de trânsito e agentes de trânsito. Todos eles teriam que estar comprometidos com metas sociais e econômicas de redução de acidentes de trânsito. Para cada multa aplicada,
aproximadamente 10 mil outras não são aplicadas, porque ele não tem fiscalização. Infrações a gente vê mesmo toda hora. Algumas já eram comuns 20 anos atrás, como não dar seta ou dirigir com um cachorro no colo. Outras ficaram mais comuns com o passar do tempo, como dirigir e usar o celular. Aqui o motorista usa 2. Quanto mais nós investimos em fiscalização,